Se você quer aprender sobre como fazer diagnóstico de autismo, a escala Labirinto é o melhor instrumento para você. Esse instrumento foi desenvolvido por mim, Gustavo Siquara, por Milena Pondé e por Daniele Vanderlei. E a gente entregou toda a nossa experiência na construção desse instrumento e eu vou mostrar aqui nesse vídeo vários detalhes sobre como é que esse instrumento funciona. O que é a escala Labirinto? A escala Labirinto é um instrumento para fazer o diagnóstico de autismo, aonde o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma série de atividades com a criança e a partir dessas atividades você deve eliciar algumas respostas no comportamento da criança. São atividades com brinquedos simples, como bola, carrinho, bonecas, jogo de faz de conta como comidinha, fazendinha, atividades simples de montagem. Por quê? O que que a escala labirinto propõe? Que a partir desse conjunto de atividades, você consegue observar como a criança responde a cada uma dessas situações. E aí depois você vai preencher a escala e dizer se aqueles comportamentos são típicos ou são atípicos. E aí a partir daí você consegue fazer uma gradação se a pessoa tem ou não a possibilidade ou preenche ou não os critérios diagnósticos do autismo. Esse instrumento ele já teve a sua validação e ele foi publicado nesse artigo aqui que está na sua tela. Ele foi publicado em 2021 por mim e por Milena Pondé por Daniele. Ele está publicado, eu vou colocar aqui na legenda a referência desse artigo, caso você queira entender sobre todo o processo de validação. Lembrando que a escala Labirinto é um instrumento gratuito e ela ajuda no auxílio diagnóstico, além do que ela mostra os níveis de atraso que cada criança pode apresentar quando ela apresenta um risco ou alteração no desenvolvimento. A ideia é que essas tarefas são tarefas fáceis de aplicar, como brincadeira com bola, sombra de animais, bonecas, como eu já falei aqui com vocês, e outras brincadeiras, chocalho, relativamente simples para você poder observar como é que a criança responde a esse tipo de situação. Então, o que que a escala labirinto tem? Ela avalia dois conjuntos de sintomas. O primeiro são os sintomas centrais, que é o que vai dizer se ela tem ou não diagnóstico de autismo, e depois você vai avaliar também os sintomas associados, porque é muito comum que crianças com autismo tenham comorbidades ou outros problemas que não só o diagnóstico de autismo. Mas nessa primeira parte eu vou estar falando aqui para vocês sobre como é que é dividido os sintomas centrais da escala labirinto. Então, como eu falei, você tem um conjunto de procedimentos, um conjunto de atividades que você deve fazer junto com a criança, e você vai avaliar esses quatro diferentes fatores, que são divididos em itens, onde você vai estar avaliando a resposta da criança. O primeiro deles é a interação social, depois o comportamento rígido e repetitivo, comunicação verbal e comunicação não verbal, porque para você avaliar os sintomas centrais de autismo, é necessário que a criança apresente esses atrasos em todas as dimensões. E é isso que a escala labirinto se propõe. Ela é muito mais do que uma escala, é um conjunto de procedimentos, ela é de fato um teste que vai te auxiliar muito no diagnóstico de autismo. Vou falar rapidamente de cada uma dessas dimensões. Por exemplo, a primeira delas é a interação social. É importante que você avalie durante todas as brincadeiras da criança, quando você está ali com ela, como é que ela responde àquela interação. Ela aceita a interação, ela participa e colabora com a atividade ou ela quer tudo só do jeito dela? Porque isso é uma diferença qualitativa importante que muitas vezes a gente precisa ter. Às vezes é aquela criança que ela fica indiferente ao avaliador. Outras crianças elas podem aceitar, mas elas aceitam, olha, eu aceito que você jogue, mas tem que jogar do meu jeito. Ela interage se opondo, ela se fica simplesmente indiferente. Então, só para vocês terem uma ideia, uma das primeiras atividades é a brincadeira da bola. Pega uma bola, joga para a criança, o que é que ela vai fazer depois? Ela joga de volta para você, ela joga para qualquer outro lugar, ela fica que não tem aí, não tá nem aí para a bola, ela pega a bola e fica guardada para ela. Perceba que cada uma dessas respostas tem um nível de qualidade aonde você vai poder observar essa resposta da aproximação, que é quando você busca a criança, como é que ela responde para você? Mas veja que tem um outro item aqui que é fundamental.
Ela aceita quando você busca, mas ela também te busca, ou ela te busca para que você possa interagir, para aquele compartilhamento, ou ela às vezes busca você só no interesse dela. Ela busca você só para que você ajude ela em alguma coisa. Então, às vezes é comum a criança vai lá, pega a sua mão, coloca em outro lugar, ela mostra o brinquedo para você, ela compartilha, ela quer que você brinque também. Veja que são duas dimensões que são bem importantes quando a gente avalia a interação social de uma criança. E uma outra dimensão, por exemplo, é o sorriso social. É uma criança que ela chega e ela consegue sorrir como uma forma de se aproximar de você. Às vezes a gente entra numa sala, não conhece as pessoas, ou está conhecendo alguém. Muitas vezes a gente dá aquele sorriso como uma forma de aproximar. Ou é aquela criança que só sorri quando está brincando e do jeito dela. Ou aquela criança que tem sorrisos que são descontextualizados. Perceba, gente, que na escala labirinto e no todo o treinamento que a escala labirinto te proporciona, você vai podendo avaliar a sutileza de cada um desses comportamentos e avaliando o nível de gravidade quantitativamente e qualitativamente de como é que a criança responde. Vamos ver mais alguns itens aqui para vocês terem uma noção. Vamos ver comunicação não verbal. A criança responde ao chamado do nome, mas veja, gente, na escala labirinto não é assim só atende ao chamado do nome ou não atende. A gente tem a sutileza. Atende e olha, ela atende e olha no primeiro comando, é necessário que você toque nela, ela só atende ao chamado do nome dos pais. Perceba que são sutilezas que são importantes para a gente avaliar o grau de comprometimento que aquela criança apresenta. Ela olha nos olhos, ela olha nos olhos mais de via, veja o contato visual. Ela não olha nos olhos. Veja, perceba que são diferenças sutis que são importantes na gente observar. A atenção compartilhada é uma outra coisa importante. Ela aponta o brinquedo, ela aponta e olha. Perceba que são coisas que vão ser muito sutis na nossa avaliação diagnóstica de autismo. Gestos comunicativos são gestos só informativos, como apontar, ou podem ser gestos simbólicos, como cantar, como tocar um instrumento musical. Veja, perceba que isso tudo vai falar do nível de desenvolvimento que a criança tem na comunicação não verbal. E nos comportamentos rígidos e gestos repetitivos, ela brinca, brinca, mas ela brinca só funcionalmente, que a gente chama um funcional simples, ou ela brinca também de uma maneira composta, com mais de um brinquedo? Essa brincadeira tem simbólico ou não tem simbólico? Esse simbólico é flexível ou é aquele simbólico que tem uma cena fixa que fica meio que sempre repetindo as informações, as atividades e o contexto ali? Perceba que são várias informações que a gente deve estar utilizando para ver a qualidade da resposta. Ela tem interesse restrito? Não tem? Brincou com vários brinquedos? Ela tem um interesse restrito, mas aceita quando você propõe outra atividade? Ou ela não aceita? Ela tem maneirismos, tem hipo ou hiperreatividade sensorial. Você pega o chocalho, balança, por exemplo, ela apresenta sensibilidade a sons, ela imita você. Perceba que são algumas atividades, como um chocalho, por exemplo, que você pode estar avaliando a interação social, você pode estar avaliando a reatividade sensorial. São várias atividades que você pode estar avaliando diferentes dimensões. A última dimensão, por exemplo, é a comunicação não verbal. E aqui a gente tem, por exemplo, quando a gente chega na escala labirinto, a junção desses itens é o que vai dizer se a criança tem autismo ou não. E aí, lá no nosso artigo de validação, a gente fala muito sobre isso. O nosso ponto de corte, quando a criança responde, faz todas as atividades e depois você preenche a escala labirinto, porque essas são duas etapas importantes. Uma coisa é você fazer todas as atividades, que dura mais ou menos 40 minutos com a criança, e depois disso você deve responder a escala labirinto. Os itens centrais. Se os itens centrais tiver menos do que 12 pontos, provavelmente a criança não tem autismo. Mas se ela tiver mais do que 12 pontos, é porque provavelmente ela tem autismo, e isso é o que a gente chama de ponto de corte. Mas tem um detalhe importante da escala labirinto.
que é o seguinte: a criança apresenta mesmo atraso em todas as dimensões, então aqui tem um detalhe fundamental, que a gente tem um segundo critério na escala labirinto. A criança, ela precisa ter uma pontuação mínima em cada uma das subdimensões. Então veja, ela precisa ter uma pontuação mínima de 2 pontos na interação social, de 3 pontos na comunicação verbal, porque às vezes a criança ela pode ter um atraso muito grande em uma única dimensão e não ter nas outras. E para que ela tenha o autismo, é necessário que ela tenha atrasos nas várias dimensões. Além disso, a escala labirinto ela traz isso daqui que para mim é um dos principais diferenciais. Além dela dizer se tem ou se não tem autismo e o grau de comprometimento, ela faz uma sistematização dos problemas e dos sintomas associados mais comuns em TEA. Então você pode avaliar, além de a criança tem ou não tem, mas se ela tem alterações na cognição, tem impulsividade, hiperatividade, ela bate em si mesma, bate nos outros, é uma criança hipoativa, é uma criança que se autolesiona, é uma criança que tem problemas de sono. Perceba que nesse momento, quando você vai preencher na escala labirinto, e aqui nesse caso você precisa da anamnese, principalmente você precisa dos dados da criança para poder responder isso daqui, você vai tendo um mapa, você vai tendo um delineamento de quais são os principais atrasos e quais são as principais potencialidades daquela criança. E aqui eu trago só para vocês entenderem o que é a definição de um teste e aonde a escala labirinto ela se enquadra nessa definição de testes. Porque o que é a escala labirinto? Ela é um instrumento padronizado que busca observar amostras de comportamento que são típicas do autismo, para poder mensurar algum processo psicológico. Nesse caso é uma doença, um transtorno mental que é o autismo. Eu peguei essa definição aqui de testes psicológicos. Mas perceba como a escala labirinto ela se enquadra num teste, porque ela é um procedimento sistemático, que é isso que a gente faz. A gente propõe uma série de atividades, onde você deve propor para a criança e deve observar como é que são o comportamento dela, que são essas amostras de comportamento, para avaliar de acordo com as normas. Então, assim, todo o nosso teste da escala labirinto, ele passou por um processo de validação e normatização. E aí a gente passou por todo esse processo aqui de padronização, avaliando cada resposta, avaliando diferentes dimensões e mensurando a partir de um grupo normativo. A escala labirinto foi desenvolvida por mim, eu sou Gustavo Siquário, eu sou neuropsicólogo, trabalho com avaliação psicológica, com psicometria. A nossa principal autora do instrumento é a psiquiatra Milena Pereira Pondé, que tem mais de 30 anos de experiência em psiquiatria, tem mais de 20 anos na experiência de avaliação de autismo, e também a psicóloga e psicanalista Daniele Vanderlei, que é uma psicóloga muito importante aqui em Salvador, trabalha com bebês, com intervenção precoce, e tem muita experiência também em pessoas com autismo. E a gente tem uma série de outros profissionais que também contribuíram muito para a escala labirinto, como neuropediatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, que é uma equipe que faz parte do nosso grupo de pesquisa, o Labirinto, que na verdade ele é um grupo de pesquisa e também um ambulatório, escola, que a gente funciona na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e a gente desenvolveu esse instrumento e disponibiliza para que as pessoas possam utilizar de uma maneira gratuita. Agora, a gente sugere que as pessoas façam um treinamento. Se você quiser ter acesso à escala labirinto, ela está disponível aqui no nosso livro. Esse livro ele é comercializado na internet, é o Manual Labirinto para o Diagnóstico de Autismo. Dentro do livro, você tem acesso a todo o instrumento, ao manual de aplicação. Ou se você quiser também, você pode estar participando do nosso curso de formação da escala labirinto, que é o melhor curso do mercado para a formação em diagnóstico do autismo. Ele é ministrado por mim e por a professora Milena Pondé, onde a gente fornece todos esses instrumentos, como a escala labirinto, a anamnese, e a gente detalha cada uma das atividades. Tem atividades práticas também, tem estudos de caso. É um curso completo, que dura mais ou menos 6 semanas, é um curso online. Caso você queira estar entendendo mais sobre a escala labirinto, e caso queira ter acesso à escala, você pode estar adquirindo o nosso livro. Tem o formato de e-book e tem o formato do livro físico. A ideia é que a escala labirinto ela consegue direcionar melhor as principais intervenções, porque ela consegue mensurar
cada um dos atrasos da criança. Então, você pode fazer um pré-teste e um pós-teste para você avaliar a eficácia de intervenção. Você avalia o desenvolvimento dessas habilidades ao longo do tempo. Você tem um retrato, um mapa que vai direcionar muito a sua intervenção. Então, ela é um instrumento completo que vai funcionar muito bem na sua prática do diagnóstico de autismo. E avaliar pessoas continua sendo um desafio muito grande. O que a gente quer é fazer isso de uma maneira ética, personalizada e através de processos comuns. Processos comuns que são os sintomas centrais e os sintomas associados. E a gente quer fazer isso focado no indivíduo, focado na melhora da qualidade de vida. E é isso. Caso você queira saber mais, está aí o nosso artigo de validação. Ele foi publicado nessa revista Trend of Psychiatric and Psychotherapy. O nosso livro manual do diagnóstico de autismo, lá nesse artigo a gente tem os vários resultados da escala Labirinto. Se você quiser também nos siga no Instagram, a gente sempre publica os materiais. O nosso curso a gente também divulga por lá, que é o Labirinto Autismo. Espero que você tenha gostado. Caso você queira mais informações aí, deixe nos comentários que eu sempre respondo. E até uma próxima aula. Tchau, tchau.